quer morar ou trabalhar em um lugar calmo e tranquilo? Pois é, uma opção que tem caído cada vez mais no gosto das pessoas é o isolamento acústico. São algumas alternativas que podem diminuir o barulho de um cômodo para o outro. O material acústico usado para isolar um ambiente dos ruídos internos pode variar, se é para piso, parede ou teto. No caso do piso, por exemplo, um dos mais utilizados é o vinílico. Ele pode reduzir o barulho em até 6 decibéis. Piso vinílico, tem carpetes, tem esses materiais de MDF, que são os necks acústicos, que é tanto colocado na parede quanto no teto. Tem as espumas também, que são colocadas na parede e no teto. Tem os gessos acartonados, que por incrível que pareça também pode ser utilizado tanto no teto quanto na parede. Os vinílicos e os carpetes também podem ser utilizados tanto no piso, na parede e no teto. Para escolher o tipo de revestimento ideal para uma casa, por exemplo, a arquiteta costuma analisar o perfil da família. Assim, o projeto deve se adequar para controlar os ruídos que são gerados dentro do ambiente. A gente vê tanto o perfil quanto o barulho, né? O ruído que a gente vai tratar. Porque cada coisa, cada pessoa tem uma onda diferente que fala, né? A gente tem uma vibração diferente. Nós mulheres, por exemplo, as nossas vozes são de grave, de agudo para médio, e dos homens são de médio para grave. E aí a gente tem que fazer um balanço aí, e aí a partir daí, como a gente está trabalhando mais área interna, como são vozes que a gente mais trabalha, a gente começa a utilizar os materiais que são justamente para esse tipo de frequência. O decibelímetro, que a gente chama, que é um instrumento que a gente usa para saber o ruído que está lá dentro, e aí a gente tem uma média para a gente ver justamente quais materiais a gente vai utilizar para que melhore justamente aquele ruído que a gente teve lá dentro. Se o local não está mais em fase de construção, uma reforma pode acrescentar o material para abafar os sons. Assim, os cômodos ficam mais aconchegantes. Estuda aquele local para ver qual material que a gente vai utilizar e aonde a gente vai utilizar. O tanto de material, o local, porque tem lugares específicos, e aí a gente começa a adaptar. Uma coisa que é muito bom deixar clara é que depois que a edificação está pronta, ela não fica 100% do que seria se fosse construído do zero, certo? Que a gente consegue melhorar 70%, 80%. Piso, a gente utiliza o piso vinílico, um pouco mais grosso do que o tradicional. Na parede, o vinílico também vai na parede, certo? E vai também no teto, dependendo justamente do que a gente vai colocar lá, do que vai acontecer naquele ambiente. E aí tem os materiais de MDF, que a gente coloca tanto na parede quanto no teto, que tem uma medida de 2,70, e tem os inifugnos, que eles não é que eles resistentes ao fogo, ele apenas retarda se tiver alguma queima, em mais ou menos 30 minutos, que é praticamente o tempo de evacuação do local, tá? E essa outra placa ela tem 2,40. E também tem as espumas, que é mais utilizado de fato, não é utilizado muito em residência, a gente vai utilizar mais em estúdios. As espumas hoje em dia, elas não são aquelas que foram utilizadas na Boate Kiss, que foi a grande questão disso tudo. Elas não pegam fogo de imediato. Elas retardam um pouco, por causa da tecnologia que foi utilizada, várias outras camadas também foram feitas, e aí elas não conseguem pegar de fato fogo de imediato. Ela vai retardar um pouco, que é justamente também para o tempo de evacuamento do pessoal. Mas ainda assim você não recomendaria para casas? Não, eu não recomendaria para casas, restaurantes, coisas que têm fogo por perto. Assim, mesmo assim eu ainda não indico. Esses de MDF eu posso até tenho mais segurança neles do que as espumas. Pensando em trazer mais cor e novos ares para Xangai, na China, um escritório chinês criou o projeto Hiloop, uma proposta de intervenção urbana para a renovação da Puig Road. A icônica ponte foi construída sobre um riacho em 97 e reformada em 2009 para permitir o acesso a veículos. A ponte se estende por mais de 1 quilômetro e apresenta um grande potencial para se tornar um marco urbano. A ideia dos arquitetos é transformar a construção em um parque elevado, substituindo o asfalto por tons vibrantes.
A estratégia de design é organizar as diferentes circulações por cores, criando uma hierarquia de velocidades em que a ponte pode ser transitada. A Pantone, principal empresa de cores no mundo, está determinada em diminuir as distâncias entre o mundo físico das cores e o digital. Prova disso é o lançamento de um novo aplicativo que promete identificar tons de objetos e materiais diversos em apenas 25 segundos. Para usar a ferramenta, é só apontar a câmera do celular para a cor desejada, como se fosse tirar uma foto. O aplicativo, então, indica uma lista de tons correspondentes à procurada, indicando não só o tom mais próximo, como também outras alternativas. Daí, é só salvar em uma paleta que já pode ser usada em projetos. A tecnologia já está à venda no Brasil. As impressões em 3D estão tendo uma evolução rápida. A tecnologia, antes usada para imprimir objetos, migrou para a arquitetura e hoje já temos projetos de construção de pequenas casas e até vilarejos de baixo custo com impressoras 3D. Recentemente, uma empresa na Bélgica trouxe mais uma novidade para esse mercado. Uma casa com 2 pisos foi construída usando a tecnologia. A construção levou apenas 3 semanas, mas a empresa afirma que com alguns ajustes, esse processo pode ser reduzido para 2 ou 3 dias. O projeto é pioneiro pelo fato da casa ter 2 pavimentos. E, segundo os responsáveis, a impressora usada é a maior da Europa. Para criar a estrutura, o modelo usa uma mistura similar ao cimento. A pandemia da Covid-19 mudou todos os aspectos da nossa vida. E foi pensando nisso que o Lab Moda, plataforma criativa que divulga a moda brasileira, lançou um desafio aos arquitetos. E logo um grupo de jovens profissionais abraçaram a causa e estão criando opções para um novo modelo de consumo. O objetivo é desenvolver uma loja que sintetize transformação digital e a realidade em um novo conceito de experiência para quem compra e vende. Também há o desafio de pensar em um novo formato de vendas em shopping center. Os projetos são estudados em Curitiba e serão selecionados por uma banca que vai avaliar as propostas apresentadas. E em Milão, na Itália, o arquiteto Arturo Tedeschi redesenhou um bonde histórico da cidade para o pós-isolamento, pensando nas regras de distanciamento social. Projetado como uma releitura moderna do bonde clássico usado pela primeira vez em 1929, o novo modelo reinterpreta estilo e proporções. Agora o interior apresenta divisões de acrílico para separar assentos individuais e marcadores em forma de círculo no chão, para funcionar como sinais discretos de onde os viajantes devem ficar para manter uma distância segura. Agora a gente faz uma pausa rápida e na volta veja por que ter plantas por perto nem sempre exige ter muito trabalho. Os mini jardins e terrários conquistam cada vez mais adeptos pela praticidade e pela beleza. Quer saber como é que faz para montar seu mini mundo verde? Melhor Escolha volta já já com o passo a passo.